Polícia Civil do Rio de Janeiro identificou 2 dos 4 rapazes que participaram de um ataque a garotas de programa no Rio de Janeiro. Um deles tentou atear fogo às jovens trans que tiveram parte do cabelo queimado. O SBT Brasil começa com um caso de intolerância e violência. Uma mulher trans foi agredida por 3 homens com golpes de martelo no Rio Grande do Sul. A sigla T hoje, principalmente hoje, dentro da comissão, ela é uma sigla que a gente tem muito carinho e muito cuidado, porque é a que sofre mais preconceito, né? Nós temos um índice no Brasil de mortes de pessoas trans e travestis muito grande, né? E você pode colocar ainda que uma situação mais vulnerável ainda, se essa pessoa ela for pobre, da periferia e preta. De idade vou fazer agora 91 anos. Então, eu sou Marcos Rocha, tenho 22 anos, estudo psicologia, meu cabelo é mais curtinho, tenho uma barba não muito fechada, sou branco, estou usando um óculos arredondado, estou usando uma blusa preta. E a mulher que me criou, ela já faleceu. Mas meu irmão adotivo era muito ruim para a vista. Minha mãe adotiva era ruim para a vista. E nem meu pai adotivo não era. O filho dele é quem era ruim para mim, e o povo. Era ruim, me batia. Agora eu não sei se é compreensão, o que é. Foi bem complicado. Primeiro porque eu, desde criança, eu nunca tinha entendido que existia essa possibilidade. Então tinha alguma coisa de mim, dentro de mim, que era meio diferente do que eu via das pessoas ao meu redor, do que eu via da minha família, só que eu não sabia que isso tinha um nome. Né? Eu nunca tive pessoas trans na minha vida. E foi um processo muito difícil, porque primeiro de se aceitar, né? Principalmente isso. E também, quando você começa a se aceitar e começa a buscar entender mais sobre, você começa a perceber todo o preconceito e a violência que gira em torno disso. Eu fui candear boi com ele ferroava os boi e me ferroava também. Assim, pro morro assim, me ferroava. Agora, se eu estiver falando, se for mentira minha, tá Deus de testemunho. Eu sempre gostei de brincar de casinha, de barra, essas coisas assim. Nunca gostei de brincar de bola, de pique, tudo. Eu brincava, porque tinha, eu tava brincando, né? Mas, por exemplo, quando a gente brincava de Barbie, eu, minhas primas, minha irmã e tal, muitas vezes eu gostava de ser pequeno. Por causa, não porque eu não gostava da Barbie, sabe? Mas porque eu preferia essa imagem. Ou nas brincadeiras de casinha, às vezes eu preferia ser o pai, sabe? E também diversas situações, assim, levando para estereótipos de gênero que a gente tem em relação à roupa. Eu nunca me senti muito confortável com roupas ditas, lidas socialmente como femininas. Então, muitas vezes eu preferia uma calça mais larga, um blusão. Não gostava nunca de usar vestido, de usar saia. Hoje eu já não me importo, usaria saia e tá tudo bem também. Mas vestido é uma coisa que não dava pra mim, sabe? E é uma coisa que me era muito cobrado dentro da família. Por exemplo, mas tem que passar maquiagem, mas tem que usar umas roupas mais femininas, você fica andando feio de jeito atrás de mim, sabe? Aquele negócio, né? Aí, então, eu me sentia desse jeito, me sentia meio desconexo do grupo, por exemplo, das minhas amigas, sabe? E também perpassa por questões de sexualidade também, porque eu sou um homem trans e bissexual. Então, a maioria do meu grupo de amigas, eu sempre tive mais amigas mulheres, elas eram mulheres cis, heterossexuais. Então eu ficava, gente, tem alguma coisa muito errada acontecendo comigo. E não é errado, né? Mas era só a forma como eu me sentia e que eu não me encaixava ali, não me via nelas. Literalmente a sensação de deixa eu buscar a palavra, de sentir deslocado do seu espaço, sabe? Tipo assim, eu não me encaixava em lugar nenhum, sabe?
não tinham pessoas iguais a mim. E até hoje, assim, acaba que no meu ciclo, por exemplo, de faculdade, não tem pessoas iguais a mim. Sensação de não pertenço a lugar nenhum. Porque eu não me sentia pertencente na escola, no meu grupo de amigos, nem na minha família, nem na igreja que eu frequentava, sabe? Então era uma grande sensação de onde eu me encaixo, sabe? Onde que eu entro nessa história? Porque é realmente solidão, sabe? Quantas pessoas trans tem no ciclo de vocês? Eu saía para trabalhar, eles arrombavam a porta, pegavam as coisas tudo. E minha filha, se eu for falar com você, o prejuízo que eu tomei, aqui eu trabalhando, aqui era uma cerquinha só, né? Eu ia trabalhar, eles roubavam a minha porta que era. Agora que eu roubei tudo, depois que eu aposentei. Porque se eu estivesse trabalhando, eu não tinha nada. É errado, né? Eu não tinha nada. Eu tenho, graças a Deus, foi Deus que me deu esse dinheiro. Porque quando eu recebo meu dinheiro, logo vou na igreja e devolvo meu dízimo. E eu trabalhava, uns me pagavam, outros não, né? Os que me pagavam, meu dinheiro dava assim, uns R$100 por mês, assim que eu lavava a roupa em 5 casas, lavava a roupa toda, eu levava em 5 casas a semana toda. E a outra semana eu vinha passando. E eles não me pagavam. Nós não temos uma lei que protege pessoas LGBTs, não protege as pessoas de terem de exercer a sua identidade de gênero da forma que elas vieram, da forma que elas nasceram, né? Igual hoje você tem a lei de racismo e a gente precisou do STF para equiparar a LGBTfobia à lei de racismo, que ela já preceitua o que é injúria racial, o que é racismo e equiparou. Mas se hoje você tem uma legislação aprovada dentro de um Congresso Nacional, assinada pelo Executivo, voltada para a comunidade, para essa minoria, passa-se uma sensação de proteção, de segurança jurídica e também a gente entende que o próprio judiciário ele vai ter uma efetivação mais profunda dessa norma que foi promulgada. A partir do momento que eu me entendi enquanto homem trans, foi tirar um peso das minhas costas. Mas eu acho que as primeiras violências, que eu considero assim, mas que não era necessariamente transfobia, era essa imposição de seguir uma norma de gênero que foi imposto para mim. Por exemplo, não me deixarem usar a roupa que eu queria, por exemplo. Essa é uma violência, né? E diversas outras violências. Por exemplo, quando eu me assumi, falei, meus pronomes são ele, dele, gosto de ser chamado assim, não só gosto, como me identifico dessa forma e sou um homem. As pessoas ignorarem e me chamarem de feminino, sabe? Ou eu já tendo escolhido o meu nome social, o meu nome, elas me chamarem pelo meu nome morto. Ou outras que não foram diretamente para mim. Mas, por exemplo, quando eu tive mais passabilidade, eu estava em um lugar e aí tinham 2 homens cis conversando e eles falando que tem que bater mesmo em pessoas trans, né, coisa feia e sei lá o quê, e fazendo analogia à violência. E eu era um homem, eu estava lá, eu era um homem trans naquele espaço. Eu senti muito medo, sabe, de ser descoberto como se fosse uma coisa de, meu Deus, eu tenho que guardar segredo de quem eu sou, sabe? Então esses tipos de violência que a gente sofre. Muitas vezes esse desrespeito aos pronomes, desrespeito ao nome, sabe? Isso desfaz a nossa humanidade,
sabe? Isso faz os nossos direitos. A gente tem os nossos direitos e eles estão na lei, mas não são assegurados no nosso dia a dia. Falta de políticas públicas em educação e segurança. Se eu não tenho uma pessoa qualificada que não termina o ensino médio, que ela não tem condição de entrar num curso técnico, que ela não tem condição de ir para uma faculdade, por quê? Porque saiu da escola cedo por conta de preconceito. Como que eu entro dentro de um mercado de trabalho qualificado hoje? Então, é uma vida que você... ela já é te empurrada desde cedo, desde criança na escola. Eu, por exemplo, eu sou um homem gay. O meu primeiro bullying dentro da escola foi com 7 anos de idade. E olha que eu estudei numa escola particular que me considero uma pessoa privilegiada. Os meus coleguinhas fizeram uma roda e eles resolveram me chamar de viado, de Xuxa, e me deram couro nesse dia. Né? E na época foi muito traumático. E a escola, na época, não sabia lidar. A minha mãe e os meus pais foram chamados na escola para poder me levar para o psicólogo para saber o que tinha de errado comigo, porque os meus colegas faziam bullying em mim, e não aqueles meninos que estavam errados. Então, não me vitimizando, mas te falando a realidade, se aconteceu isso comigo, você imagina com uma pessoa que se assume transexual. A gente tem um debate dentro do Brasil que passa muito pelo lado religioso. E eu acho muito importante isso, porque aquela questão, a gente tem um princípio da liberdade religiosa, que é por quê? Porque o Brasil ele é um país laico e todas têm o direito de professar a sua fé, né? E hoje eu vejo algumas religiões colocando a comunidade LGBT à margem, incentivando esse tipo de preconceito. Eu vejo religiosos que eles fazem cortes nas redes sociais que repercutem, que falam que tem que bater e tem que matar. Então a gente tem que começar a gente dentro da nossa casa. Não concordo, ótimo, eu vou guardar para mim, não é a minha vida, não estou exercendo, não sou eu. Se você já não propagar o preconceito, já ajuda muito. Falo muito que eu estou debatendo hoje banheiro e direito a nome, sendo que o problema hoje do Estado é muito mais profundo. Nós não temos praticamente políticas públicas de investimento em segurança pública, porque essas pessoas estão vulneráveis na sua segurança, na sua integridade física. Nós não temos investimento em políticas públicas de educação, políticas públicas de conscientização, né? Eu acho que pelo menos a Constituição Federal ela teria que ser debatida dentro das escolas, principalmente o artigo 5º, que fala em que todos são iguais perante a lei. E a partir daí, a gente ter um trabalho, porque muito se fala em doutrinação, ninguém quer doutrinar ninguém. Eu entendo que a partir do momento, você é mãe, vamos supor hoje sua filha falasse com você, mãe, eu sou LGBT, e ela começasse a sofrer na escola. Ia doer na sua alma. E hoje nós temos ainda índice de pais que expulsam adolescentes LGBTs de casa. Entendeu? Tem que começar um trabalho também dentro das casas. Né? E eu falo por quê? Porque muitas pessoas... Você não joga ser humano fora, é seu filho. As pessoas não são. Não é um copo descartável que você pega no suporte, você bebe a água e joga no lixo. Como que você joga o seu filho fora? Para fora da sua casa. Se não for assim, do jeito que eu te ensinei dentro da igreja, para mim você não serve. Se você é assim, para mim você não serve. O que nós estamos fazendo com as pessoas? Nós estamos jogando fora quem é sangue do nosso sangue, quem talvez vai cuidar da gente na velhice. Se você não tem conforto psicológico para poder viver a sua vida de forma digna, como é que você vai seguir, né? Porque o índice também de suicídio é muito grande, né? O preconceito ele não mata só aquela pessoa que vai lá e pega a pessoa e bate ou então assassina. O preconceito também ele faz pessoas se suicidarem, entendeu? Nós tivemos aí um tempo atrás uma digital influencer que pulou porque foi participar de um congresso religioso. Aí a cabeça estava toda destruída e não aguentou, né? Um caso de repercussão. Inclusive foi aqui ela é daqui, né? Então é muito complicado. Eu penso mais em uma mudança estrutural.
né? Porque em relação às leis, é óbvio que tem que fazer mais, né? Sempre tem algo a acrescentar. Mas a gente tem leis, por exemplo, que transfobia e homofobia equipara ao crime de racismo, né? Que não tem fiança. Então a gente tem essas leis, por exemplo, sobre o SUS, da gente ter acesso à harmonização, às cirurgias, a gente tem esses acessos, né? Mas tem mais coisas para fazer. Mas é uma questão que a lei está lá, mas não significa que a gente realmente tenha, né, os nossos direitos. Está lá na Constituição, mas no dia a dia a gente não tem isso. Então é uma mudança cultural e estrutural, né? Porque a gente lida com algo que foi instaurado na nossa sociedade, né, por questões históricas, né? Se a gente for passar por um apanhado histórico, foi algo construído, porque é uma mudança estrutural, de forma de pensar, também da população em geral. Mas ainda eu sei que o trabalho ainda é muito grande, entendeu? O que a gente pede, em resumo, não é que fulano ou ciclano deixe de concordar ou concorde com alguma coisa. Se ele não bater na gente, se ele não fazer um discurso de ódio contra a gente, já está muito bom. Já está perfeito. Entendeu? Ninguém quer entrar dentro da sua casa ou dentro da sua igreja ou falar aquilo, não. A gente só quer que as pessoas parem de nos agredir, parem de nos matar, que a gente não possa mais virar estatística por conta desse tipo de discurso perigoso. Aí muita gente vai falar assim, mas é liberdade de expressão. Não. Liberdade de expressão, a partir do momento que ela vira discurso de ódio, ela é crime. A partir do momento que eu uso para poder ferir a existência da outra pessoa, isso se torna crime. Porque se eu for usar tudo como discurso de liberdade de expressão, já dizia a Erika Hilton, eu estou legitimando o racismo. Eu estou falando que a gente pode matar pessoas pretas. E não é assim. Você não pode matar homossexual. Você não pode matar travesti. Você não pode matar o ser humano. Então, a partir do momento que você confunde discurso de ódio com a liberdade de expressão, a gente tem um problema muito grave e que ele precisa ser trabalhado.